Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Esta é a segunda e última devocional dessa semana. Nós estamos falando lá no texto do Salmo de número 71, verso 14. O texto diz: quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. Ontem nós falamos um pouco sobre a maneira que nós lidamos com o passado. Ou seja, segundo a palavra de Deus, nós temos que tratar o passado com gratidão, compreendendo a ação de Deus. E eu até citei aquilo que Samuel disse: Ebeneze, até aqui nos ajudou o Senhor, que na verdade é uma constatação da presença de Deus em nossas vidas. Então, em segundo lugar, eu quero falar que a esperança é necessária em relação às coisas que hão de vir ainda. O texto diz: quanto a mim, esperarei sempre. E aqui, queridos, não é uma espera do verbo esperar, mas é uma espera do verbo esperançar, carregado de confiança e fé em Deus. O texto diz que sem fé é como uma terra fértil que recebe a semente, porém sem água de nada serve, porque a semente vai morrer. E aí nós podemos olhar para a palavra de Deus, que traz ricos exemplos de fé. Eu quero destacar Romanos capítulo 4, verso 18 a 21, o texto diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Bem, Abraão creu no Deus que vivifica os mortos e chama à existência até mesmo as coisas que não existem. E ele esperou por 25 anos, queridos. Ou seja, a nossa gratidão e a nossa esperança crescem na medida de que nós entendemos quem somos e o Deus que nós servimos e a maneira que Ele nos ama tremendamente. Gratidão, então, deve brotar no nosso mais íntimo do nosso ser, nas palavras do salmista, louvando a Deus mais e mais e esperando sempre no Senhor. Queridos, porque nós não somos por nós mesmos, mas somos por aquele que nos ama, nós não devemos nos preocupar como será o nosso futuro, porque o nosso futuro, nas palavras do salmista, está nas mãos de Deus. Deus é aquele que tem cuidado do nosso passado, do nosso presente e cuidará do nosso futuro. Então, o que o texto diz é que nós precisamos fazer as pazes com o passado, com boas expectativas pelo futuro preparado por Deus, fazendo do hoje digno de um presente de Deus, vivendo de uma maneira maiúscula, vivendo de uma maneira profunda, vivendo de uma maneira plena, como nos diz o Salmo de número 90, verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Dessa forma, o convite da palavra de Deus a mim e a você é que a gente possa lidar bem com o passado, tendo boas expectativas em relação ao futuro, mas vivendo o presente de Deus, o presente do nosso cotidiano, em nosso lar, no nosso trabalho, em nossas relações. Que Deus nos ajude para que vivamos assim os vínculos do Calvário.